Beleza. Estou compartilhando a tela aqui. Então, vamos lá. Então, voltando para o artigo, o artigo está em análise, a usina reversível sazonal... Começa do início, Júlia. Então, eu vou falar, dar uma geral no trabalho que eu fiz aqui, que eu estou desenvolvendo. Demorou uns 6 meses para fazer esse trabalho, lá com a agência, com o IASA, que é o International Institute for Applied System Analysis. A gente mandou um artigo para Nature Communications, ela está em análise há 2, 3 meses. Um dos revisores não respondeu ainda, que está travando um pouco o processo, mas vamos ver o que vai acontecer. A intenção é fazer um mapeamento do potencial mundial de usina reversível sazonal para armazenamento de energia e água. A equipe é do IASA e do Utrecht University, que é uma universidade na Nova Dinamarca. Mentira, não é Dinamarca, não, é Holanda. Que é esse professor Van Hoeren, é um professor muito conhecido na área de energias renováveis, potencial de energias renováveis. E o aluno dele também ajudou muito, que já desenvolveu um trabalho parecido, só que ele não leva em consideração o armazenamento de energia, de água, só a energia hidrelétrica, como se fosse a fio d'água. Então, eu desenvolvi o trabalho aqui, na introdução eu mostro que a usina reversível sazonal é a única tecnologia que tem potencial de armazenar energia por um longo tempo, que não é verdade, que você tem o hidrogênio, né, tem a amônia. Se eu pudesse trocar essa figura, eu trocaria, incluiria o hidrogênio e a amônia. E vamos continuar. Agora eu vou falar sobre o modelo, né, que vocês estão interessados em saber. O que é esse modelo? O modelo é praticamente, a gente usa 2 dados principais, que é o dado de topografia do mundo e os dados dados da localização do rio na topografia. Esses dados daqui de Network Strahler Data é a complexidade da network, né, da rede de rios. O quanto mais rios são conectados a um ponto do rio, esse Strahler vai aumentando. Começa de 0 e vai até 12. O único que é 12 é o rio Amazonas. E aí, quanto maior esse Strahler, maior é o rio. Então, aqui na metodologia, por exemplo, eu só considero rios com Strahler maior que 7. Por quê? Porque para você fazer um reversível, você precisa garantir que você vai ter água para bombear, porque é um projeto muito caro para você construir a tubulação, a barragem em paralelo, e aí você tem que garantir que você vai ter água para bombear, senão você não quer operar só 10% da capacidade dele. Eu vou agora falar um pouquinho mais em detalhe dessas bases de dados, né? Essa base de dados do SRTM, ele é uma base de dados da NASA, que com satélite, né, eles pegam um satélite, passam pelo mundo, descobrindo aí a topografia, a altitude aí das montanhas, do terra, da Terra, né? E ele é disponibilizado nesse site, eu usei esse site para o meu modelo, em forma fragmentada, bem fragmentada. Cada região tem um pacote de dados. E por que eu fiz isso? Porque a memória do meu computador não era muito grande. E eu comecei a desenvolver o modelo com uma resolução de 90 metros. Com 90 metros era impossível você baixar, por exemplo, um continente inteiro, porque era muita informação, a memória RAM não conseguia, você baixava no Python, por exemplo, e aí a memória RAM ela travava. Então eu comecei a fazer isso. Depois eu fui descobrir que depois eu descobri que ia demorar mais ou menos 1 ano para rodar o modelo, se bobear 2, 3 anos, que é muito tempo. Então eu resolvi diminuir a resolução dos dados. Eu fiz uma média, eu basicamente de um grid de 5 pontos na latitude e de longitude, eu peguei do meio, diminuindo então a resolução de 90 metros para 450 metros, que é mais ou menos meio quilômetro. Essa redução perdeu muita resolução. Por quê? Porque, por exemplo, uma barragem de tamanho médio tem 450 metros.
Então você perde muita resolução, muito afinamento e é um problema para o modelo, claro, mas demorou um mês para rodar o modelo com minha máquina operando a 100% da capacidade, com 7 consoles operando em paralelo em diferentes regiões do mundo, e deu os resultados que deram, mas com certeza a gente consegue resultados muito melhores se a gente, então, baixar a resolução desse modelo para 60, rodar para o Brasil talvez, provavelmente vai demorar um mês também, talvez a gente pega mais máquinas aí disponíveis para rodar, e o Brasil não tem tanto projeto. O problema, o modelo travava quando passava aqui no Himalaia, porque no Himalaia qualquer tubo que você coloca vai dar um reservatório. Então é muito reservatório, é muita opção, e ficava muito travado nessa região. Os Andes também parava um pouquinho, justamente por causa das inúmeras opções de possibilidades de fazer usina irreversível com uma razoável viabilidade. Então, esse daí é um passo, né, importante para o nosso modelo, baixar a resolução e rodar de novo para o Brasil. Os dados de Strahler Data eu pego desse site daqui, e aí tem que fazer uma metodologia, e eu tenho os dados de vazão dos rios no mundo, que são disponibilizados em uma resolução bem maior, em 5 minutos. A gente está falando aqui de 15 segundos de resolução, né? 15 segundos do raio da Terra, né? Aí agora, para você transformar essa... Deixa eu mostrar a foto aqui. Esses daqui são os dados. Eu não mostrei os dados, eu poderia ter mostrado os dados com uma resolução maior. A hidrologia, os dados de hidrologia, né? Quanto de água que tem no rio. A gente pegou dessa base de dados, que é o meu coordenador do IASA, que trabalha, o diretor do Water Program, que desenvolveu essa base de dados. Eu usei essa base de dados. 6 minutos, né? 5 minutos não, desculpa. Então, aí a gente teve que fazer uma metodologia para reduzir a resolução desses dados para caber, para a gente passar para esses dados do rio, né? Para a gente saber quanto de água que a gente tem disponível. Eu vou passar para vocês depois a metodologia específica, né, detalhada, que está no código. Então, como é que o modelo funciona? Ele vai passar por cada pixel de topografia. Primeiro, ele vai ver se ele tem um rio próximo com esse Strahler maior que 7. Então, ele vai em um raio de 30, vai ver tudo, não tem, beleza, procura o próximo. Aí, basicamente, ele passa para o próximo, procura, roda, não tem, passa para o próximo. Esse procedimento não demora muito tempo de achar o reservatório, né? E aí, achar o rio. Achando um rio, o que acontece? Cada ponto, por exemplo, todos esses pontos aqui vão ser analisados para ver se dá uma barragem. E aí, o que acontece? Ele vai ver aqui, ele vai fazer uma barragem e vai ver que não cabe, não tem como fazer uma barragem aqui. Nesse ponto daqui, por exemplo, ele vai como assim fazer uma barragem? Ele vai mudar a altitude desse pixel e ele vai ver. Vamos aumentar a altitude para cá, aumenta para cá. Fechou? Deu para fechar uma barragem, né? Que seria possível construir uma barragem menor do que 7 km, que é Tucuruí. Poderia até baixar esse número, porque 7 km é um absurdo de barragem, né? Eu botei os números muito altos para ver o potencial do mundo todo, né? E aí fechou essa barragem, tem barragem. Aí vamos ver se dá para fazer um reservatório dessa barragem. Aí no lugar onde está sendo analisado, a gente vai alargar um lado da barragem, e aí o que acontece? Para encher o reservatório, ele vai ver se os pixels em volta têm a mesma altitude do que esse pixel daqui, que é o nível do reservatório que você está propondo. Se eles têm, eles vão pegar os em volta e vão ver se os em volta têm o mesmo nível. E aqui acontece que ele vai, então, alagando, e vai chegar a um ponto que, se o reservatório for maior do que 1.625 quilômetros,
quadrados, ele vai parar e vai falar que não é reservatório. Talvez não seja um reservatório, talvez você tem duas montanhas, uma do lado da outra, que não vai ter nenhum reservatório conectado nisso, não vai resultar em nenhum reservatório. Então ele vai lá do outro lado. Aí pode ser que o outro lado é uma bacia que você encaixa um reservatório, aí vai, beleza, temos um reservatório. Então ele continua o modelo, ele não para, ele desenvolve. Aí ele calcula ele faz o reservatório, ele vai variar a altitude do reservatório para calcular o volume, né, que consegue armazenar, e depois ele vai estimar o custo da barragem, o custo do túnel, que vai variar com a distância, com a diferença de altura, de altitude, e então vai dar o custo do projeto. Vai dar o custo do projeto. Aí depois a gente vai ver se esse reservatório consegue encher, de acordo com a vazão do rio, e aí a gente faz uma adaptação ao custo do armazenamento de energia de acordo com o quanto de água que você tem. Por exemplo, se você tem um reservatório enorme aqui, e pouca água que não consegue nem encher, o custo desse projeto vai ser alto. Por quê? Porque você construiu uma barragem enorme, você construiu um reservatório enorme, só que desse reservatório, você só vai conseguir tirar uma fração do uso dele. Então, o custo dele vai lá para cima. E o custo-benefício, né? O custo do megawatt-hora de armazenamento. Aí, o que acontece? Se a barragem... Eu tenho um exemplo aqui bom disso. Você tem projetos que a barragem de 50 metros fica cara. Mas aí, por quê? Porque você faz aquele projeto todo, tudo mais, a barragem é pequena. Você aumenta a barragem, o custo baixa muito. Se aumenta mais a barragem, você aumenta muito o armazenamento de água e energia que você pode colocar lá, só que você não vai usar. E chega um ponto que você aumenta mais a barragem, ele fica mais caro do que uma barragem menor. Por quê? Porque o reservatório é tão grande, você não tem água suficiente para encher esse reservatório. Então, o custo do armazenamento já fica negativo. O preço ele começa a aumentar de novo. Então, esse daqui, no caso, é um exemplo de projetos lá no sul. Eu aproveitei e mostrei uns exemplos do Brasil mesmo. Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é mais ou menos mostrando os resultados, né? Os resultados do... Então, esse aqui é o Rio Uruguai, esse aqui é o Rio Iguaçu, e aí esses tracinhos são as possíveis tubulações. Eu não coloquei os reservatórios, senão ia ficar muito sujo demais esse mapa é um mapa de topografia, e aí você tem aqui no Rio das Antas, tem várias possibilidades. Esses mais longos são os de 30 quilômetros, as tubulações de 30 quilômetros. Elas são consideradas, elas são analisadas, são estudadas, mas elas ficam lá embaixo em relação ao custo, né? Porque o custo fica muito alto. Mas eles estudam e analisam todos os possíveis projetos. Os que estão com mais escurinhos é que tem muito potencial, os que estão mais clarinhos é que o potencial é menor. Por exemplo, aqui é entre o Rio Pelotas e o Rio Canoas. Tá vendo? Aqui tem um potencial bom, por exemplo. Aqui o Rio das Antas tem potencial bom. Aqui no Rio Iguaçu, você vê na Foz do Areia, tem um potencial bom, porque tem água e tem um desnível bom de altitude. Mas, como mencionei para vocês também, a gente tem que rodar de novo, com uma resolução menor, vai dar resultados muito mais claros. Nesse projeto, a gente também estimou o custo dos projetos que a gente considerou viáveis e fez uma distribuição de custos. E a distribuição de custos mostra que a mediana é de 35% custo da barragem, 40% custo da tubulação. Normalmente, por quê? Porque normalmente um projeto de reversível tem essa distribuição. Só que, como a barragem da usina reversível sazonal é maior, esse valor deveria ser um pouquinho maior do que o da tubulação. Só que, como para você achar um reservatório de grande porte, às vezes ele está um pouco mais longe, então a tubulação também aumentou. Uma observação interessante é que o custo da terra, da área alagada, eu coloquei o custo da área de produção agrícola da
da Holanda, que é o custo de terra mais caro do mundo, que é $40 por hectare. E eu botei esse custo para manter aquela terra, o pessoal tem que constantemente bombear água para fora com moinho de vento e tudo mais, para não alagar. É um custo enorme. Eu fiz isso justamente para mostrar que, mesmo com um custo enorme de terra, o custo é um percentual muito pequeno da contribuição do custo total. Então, a pessoa que está o dono da terra e quiser vender a terra por esse custo, vai ficar felicíssimo, né? E vai vender com um sorriso de um lado para o outro. Esse daqui é o custo do gerador, esse daqui é o custo da turbina, esse daqui é o custo de escavação, 4%, em média. Esse projeto aqui é um projeto que a gente selecionou na bacia entre a China e a Índia, esqueci exatamente o nome do rio, é o Lohit River. Na verdade, essa área é uma área de disputa, né? Disputa de área e tudo mais, provavelmente eu deveria ter escolhido outro lugar. Eu consigo fazer um mapeamento interessante com uma ferramenta que eu uso para mostrar o projeto, né? Eu tentar fazer uma apresentação mais bonitinha do resultado final. Eu já consegui fazer uma melhora assim na apresentação gráfica dele. Aí, o resultado final, como é que eu apresento os resultados finais? Esse modelo daqui que eu acabei de escrever, ele desenvolveu 4,5 milhões de projetos. São muitos projetos que ele desenvolve, né? Então, o que a gente faz? A gente escolhe o preço mínimo que a gente quer pagar para armazenar, para virar viável, né? E depois a gente vai selecionando os melhores projetos. Nesse caso daqui, para armazenamento de água, a gente assume $0,2 por megawatt, não, por metro cúbico de água armazenada, que é mais ou menos o custo de dessalinizar a água, que é muito caro dessalinizar a água, mas, por exemplo, em algum lugar que está muito longe do oceano, você quer fazer uma gestão hídrica, você vai fazer um armazenamento dessa água com um reservatório. Por quê? Porque é a única opção que você tem de água. Então é uma possibilidade de você usar essa reversível para a gestão hídrica. Por quê? Tem um gráfico aqui muito bom que apresenta isso, o motivo. A área alagada pela quantidade de energia armazenada e água armazenada é muito grande. Ou seja, você consegue armazenar muita água numa área pequena. E o resultado é que você tem uma evaporação muito baixa comparada com reservatórios convencionais, porque o nível do reservatório varia 100 metros, 150 metros, 200 metros. Você tem uma área alagada muito pequena para a quantidade de armazenamento. Isso é bom para o impacto ambiental, é muito menor, a evaporação da água é muito menor, especialmente em áreas com falta de água, por exemplo, no Nordeste. Aqui é a quantidade de energia armazenada sem a cascata, ou seja, você só considera o reservatório no rio e o reservatório na montanha. E aí, quanto é que vai custar, quanto é que você vai estar armazenando de energia que você já vai poder despachar nessa usina reversível sazonal. Esse daqui já inclui a cascata também. Você vê que o preço aqui, mínimo, de $4,6 por megawatt-hora, passa para $1,8 por megawatt-hora. Você tem o preço da eólica aí em $10 por megawatt-hora, você vai conseguir armazenar para um preço bem menor. Você regulariza o rio. A ideia é que você regulariza a vazão do rio, você armazena a água, e aí você vai, quando você gerar na usina sazonal, você vai gerar, então, nas usinas de cascata. Você vai garantir que você vai ter água, né, para gerar na cascata. Esse daqui já mostra o preço da energia o bombeamento, ou seja, o túnel, o custo do túnel, da tubulação, do penstock, né, do gerador, da turbina e da escavação. Então, esse daqui não leva em consideração o reservatório. Ele considera o reservatório como não existente. O custo. Então, para você aumentar, se você já tem 2 reservatórios, você quer fazer uma turbina com um tubo e tudo mais, esse que vai ser o custo, que é por $1 bilhão, por exemplo, 600 milhões de dólares por
gigawatt instalado é o mais caro aqui, que é o que prevalece aqui no Brasil e tudo mais. Nessas regiões daqui do Himalaia, você tem custos bem baixos por causa da topografia, né? Esse daqui, eu incluí essa figura daqui para mostrar o quanto de água, qual é o percentual de água entrando no reservatório com a afluência do rio e quanto que você está bombeando. Isso aqui é para mostrar que a maioria dos projetos sendo analisados aqui, a maior afluência é com o bombeamento, porque a maior parte do rio, a percentual de encher o reservatório é próximo de zero. Tem alguns que tem uma vazão que entra e você está bombeando também, então tem os dois, né? Vamos lá. Nesse documento daqui eu não incluí supplementary information, né? As informações suplementares também vale a pena mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Esse site daqui eu uso para fazer o acesso remoto lá do meu computador no IASA, que eu trabalho, eu estou trabalhando lá ainda, né? Então, eu faço esse trabalho lá, aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu deveria ter lembrado disso antes. Você já tem alguma pergunta sobre a metodologia, o processo? Júlia, eu acho que tem. Eu pedi para você terminar, porque eu acho que tem dois tipos. Essa sua apresentação é ótima, né? E eu acho que a gente tem dois tipos, talvez, dúvidas, mas eu acho que implicações para o projeto muitíssimas. Eu queria até, inclusive, que as pessoas colocassem primeiro dúvidas pontuais. Não termina aí, depois a gente vai. Tá? Eu tenho que falar sobre sobre o custo ainda, né? Como é que eu analiso o custo que vocês pediram? Para eu falar do custo. Achei aqui, supplementary information. Porque as figuras, porque eu passar pelo texto não vale a pena, né? É melhor mostrar as figuras e explicar elas, né? Sim. Então, aqui está mais ou menos aqui a gente tem os benefícios, né? Todos os cenários que você pode usar para usar a usina reversível em quesitos de energia, em quesitos de água. Não todos, né? Os que eu pensei na hora. Aqui são os dados que eu utilizei com as resoluções. Aqui são os passos a passo explicando cada parte da metodologia que eu usei para modelar, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, o que eu fiz. Aqui são os resultados os resultados gerais, né? Estatísticas dos resultados. Aqui são os comentários sobre possíveis melhorias no modelo. São várias, né? Sempre dá para melhorar. Aqui a sazonalidade dos rios, que é importante. Na nossa metodologia, a intenção, porque sempre você vai ter um motivo para armazenar, né? E como a gente não tem o custo, a demanda de armazenamento, a gente decidiu regularizar a vazão dos rios. Então, a gente tinha que ter sazonalidade. Então, por exemplo, aqui está a vazão do rio e aqui está a quantidade de água que a gente vai poder tirar do rio para armazenar. O pessoal lá do IASA, ele não gosta de fazer barragem, né? Especialmente o grupo da água. Então, a gente fala assim, Juliano, vamos limitar a vazão que você vai tirar do rio em 10%. Então, a gente limitou. Na verdade, foi 11% que a gente limitou. A gente fez uma metodologia que ele só iria tirar a água do rio caso o rio tivesse uma vazão sazonal. Se ele não tivesse sazonal, a gente não ia desregularizar o rio, né? Então, essa que era a intenção. Mas aí é para a gente saber de quanto de água que a gente vai poder usar para armazenar. Essa foi a nossa metodologia. Esses daqui são alguns exemplos, né, de projetos de a tubulação conectando. É interessante participar desse trabalho, que agora já tem muita experiência de qual topografia que vale a pena, qual que não vale a pena, né, por causa do tamanho, da distância, do tamanho da barragem,
Então, foi uma boa experiência fazer isso. Tem um exemplo aqui do Brasil, ó, que é São Francisco. Aqui é o Rio São Francisco, tem aquela de Mucambo por aqui, e aí você vê várias possibilidades. Aqui até do outro lado, na bacia do litoral, litoral do Nordeste, né? Tem também aqui a bacia de São Francisco, aqui a bacia do litoral do Nordeste também tem potencial. E como eu trabalho no IASA, eu não trabalho só para o Brasil, então eu tenho que mostrar a Etiópia, tem que a Austrália, a Oceania e tudo mais. E disso daqui, não tem mais coisa aqui. Aqui são as barragens, né? Ali eu estava mostrando a tubulação, que resultou nos projetos, né? Aqui você tem as barragens, onde é que elas são localizadas. Por exemplo, isso tudo aqui é tudo barragem boa para fazer reservatório, porque está paralelo a esse rio daqui deve ser um rio bom, caudaloso, aqui na Itália, você tem aqui na Índia, por exemplo, o rio maior não tem, porque eu fiz, na metodologia eu consegui achar uma forma de não fazer usina no rio principal. É porque se o rio tiver um estrala muito grande, a gente não considera. Então, não tem barragem no rio principal, só paralelo. Então, isso aqui é meio que uma forma de validar o modelo, né? Então, estou validando que o modelo faz o que a gente falou para fazer. O rio principal não tem, mas aqui, ó, cheio de reservatório. Aí faz todo esse reservatório e calcula o custo. Quanto é que custa para fazer o reservatório, a tubulação. Esse aqui é na Índia. Aí tem outros projetos aqui, ó, em Paraíba do Sul. Paraíba do Sul no Brasil, aqui, ó. Tem alguns aqui, isso aqui eu acho que não sei. Eu acho que, acho que aqui é Campo de Jordão. Deve ser Campo de Jordão aqui para mais para cima, Itatiaia, mas aqui eu acho que é Paraibuna, perto do reservatório de Paraibuna, que dá a volta. Paraíba do Sul dando a volta aqui. Aí tem poucos, não tem tantos projetos, porque na Índia, lá no Himalaia, é absurdo, qualquer lugarzinho dá para fazer um projeto viável. Aqui é no Congo e aqui é na Austrália. Esse aqui é os Supplementary Information. Deixa eu baixar aqui, se vocês tiverem uma pergunta. Então, eu vou falar agora sobre o custo. Então, todos os custos a gente pegou desse relatório daqui, que o nome é Cost Base for Hydropower Plants. É um relatório que foi feito na Noruega, uma instituição governamental da Noruega, que eles mostraram todos os processos de fazer o custo de uma usina hidrelétrica acima de 10 mega. Aí aqui você tem o detalhamento. Júlia, você não está mais compartilhando a tela, compartilha de novo. Acho que você apertou o botão que tirou compartilhamento. Vamos lá. Então, aqui nesse último slide. Um raidzinho naquela barrinha ali embaixo que fica atrapalhando. Tá. Ah, entendi. É que eu apertei ali embaixo. Desculpa. Cost base of hydropower plants. Tá na citação lá no artigo, né? Se vocês quiserem, todas as referências estão no artigo lá que eu usei para fazer o modelo. E basicamente ele vai todos os aspectos gerenciais e tudo mais, como é que você vai, quanto de porcento vai para o planejamento, quanto de porcento vai para a construção, quanto de porcento vai para o procurement, né, para você comprar os equipamentos, para você comprar a terra, tudo mais. Aí você tem os custos civis, que é a barragem, que você tem os túneis, você tem os penstocks, que são bem mais caros que os túneis. Você tem a escavação, você tem o transporte de canais, né? Em vez de você fazer um túnel, às vezes vale a pena fazer um canal. E aí na parte de eletrônica você tem os geradores, transformadores, controle, os cabos, as power lines, que é as linhas de transmissão. Tem custo mecânico de turbina, pumps, tem os gates, que são as válvulas, os outros equipamentos que precisam e tudo mais. Então, todos esses custos daqui, eu fiz uma equação para descrever eles.
só que na parte da civil, eu assumi que a gente só usa Rockfield Dam. Lá na Noruega, você tem muitas geleiras, você tem muitos fiordes, e o que acontece que o rio ele é entupido de rocha que durante a era glacial lá formou e tudo mais. Então, o custo de uma barragem na Noruega não é tão alto. É tudo rocha, né? Eles pegam a rocha, eles trituram a rocha, eles fazem um cimento, pegam a rocha também, fazem a parede. É uma metodologia diferente. O problema é que eu não tenho o custo de construir uma usina com os materiais do Brasil. Então, essa parte daqui, acho que seria importante a gente rever. Particularmente para o Brasil, em diferentes bacias, você tem uma formação de rocha, geologia diferente, então isso aqui seria interessante a gente dar uma focada boa, porque todos os dados eu usei esse relatório daqui. Aí vamos lá, vou mostrar para vocês os custos, né? Isso aqui é só descrevendo, normalmente os custos eles variam com altura. Você tem diferentes construções, essas construções de barragem, elas permitem aumentar o tamanho da barragem, caso haja necessidade de aumentar o volume de reservatório. Você tem a descrição de todas as camadas. Todas essas camadas estão representadas no modelo. Não é só um custo de volume, não. Tem todos os custos de volume, porque eles variam de acordo com a altura, né? Então, aqui, o moraine. Moraine é a parte mais do meio da barragem. Aí, o moraine você tem que varia assim com a altitude. Aí você tem outras partes que variam de forma diferente. E aí bota tudo isso. É um trabalho do caramba, né? Pega essa equação, pega essa linha, transforma numa equação, bota no modelo. Pega essa linha, transforma numa equação, bota no modelo. Aí tudo, a barragem. Já tem o custo da barragem. Aqui também tem barragem de concreto. Eu não usei barragem de concreto, só usei barragem de Rockfield Dam, que é enrocamento com rocha. Barragem de enrocamento. É muito detalhamento, mas é importante, né? Esse aqui já não é de concreto. Esse aqui é Gravity Dam, que é com terra, né? Acho que é enrocamento com terra. Barragem. Aí também tem barragem de concreto. A gente pode selecionar aqui qual delas que a gente quiser usar. Eu só usei uma, que era aquela primeira. Esse aqui é importante também, que é a tubulação, que é Blasted Shaft, Drilled Tunnels. A partir dos túneis, quanto é que custa o túnel, cross-section, o tamanho do diâmetro. O diâmetro é muito importante, tem até equações aqui, para você fazer o design, você não tem que só fazer o custo do projeto, você tem que fazer o design do projeto. Esse aqui é o modelo que eu criei para fazer a localização das usinas. Eu vou passar para você, mas antes eu vou atualizar essa resolução antes de compartilhar com vocês. Acho que está aqui embaixo. Não, está aqui em cima. Estou tentando lembrar onde é que fica. É muita coisa. Eu vou explicar para vocês. Basicamente, a gente tem que saber o quanto maior o diâmetro da tubulação, mais caro fica, claro. Quanto maior o diâmetro, mais caro fica. E quanto maior o diâmetro, maior eficiência vai ter a usina. Então, você tem que chegar num valor ótimo do diâmetro da tubulação para você falar, tudo bem, eu vou fazer esse investimento hoje de uma tubulação de 10 metros. Vamos dizer, uma tubulação de 10 metros. Só que a eficiência vai ser 70%. E aí, como eu vou operar essa usina durante 20 anos, vai acontecer que eu vou gastar muito dinheiro com essa baixa eficiência. Então, vamos fazer uma tubulação de 12 metros. Aí faz a tubulação de 12 metros, a eficiência sobe para 95. Aí eu achei num artigo e tudo mais, fazendo
fazendo uma equação para você achar esse valor ótimo do diâmetro, para você ter uma eficiência aceitável, porque passa de um ponto que o diâmetro está tão grande que a eficiência já não aumenta tanto. E aí tem um valor ótimo da dimensão da tubulação, isso já está incluso aí no modelo. Vamos voltar aí para o... E tem várias formas de fazer a tubulação. Tem forma, você pode fazer com aquele... Você pode fazer com aquele tatuzão que é utilizado no Brasil para fazer um metrô, por exemplo. Você pode fazer com dinamite. Cada formação rochosa tem uma tecnologia apropriada, e aqui eles mostram o custo das duas opções. Claro que você tendo que quebrar a rocha da Pedra da Gávea, por exemplo, lá para fazer o metrô, talvez custe muito mais devido à pedra, à densidade, à força da pedra, e eles dão os indicativos de cada pedra, quanto que você vai ter que multiplicar, aumentar o custo de acordo com o diâmetro, de acordo com o tamanho do túnel. Por exemplo, esse daqui, que é o Blasted Tunnel, que você tem que fazer, estourar o túnel com dinamite. Quanto maior o túnel, mais caro fica. Por quê? Porque toda vez que você estoura o dinamite, você tem que tirar todos os equipamentos de lá, sair todo mundo, fechar a porta, explode, abre, aí anda 7 quilômetros dentro do túnel, bota mais dinamite, sai. Então, cada vez maior o túnel com essa tecnologia, ele vai aumentando. Isso aqui está incluído, essa equação está incluída no modelo, está tudo incluído, tem muita coisa. Vou mandar para vocês vão dar uma olhada para ver. Então, se vocês quiserem saber alguma questão, tem alguma questão específica, vocês podem avisar. Tem o shaft também. O shaft, eu não incluí o custo do shaft. Não sei se vocês sabem o que é shaft. É basicamente uma chaminé, né, que você conecta esse sistema da tubulação para você diminuir a pressão, para você ter um controle de pressão dentro do sistema. Esse shaft eu não incluí, por quê? Porque eu assumi que a tubulação ia ser uma linha reta, e é difícil de você saber onde é que é o melhor lugar para fazer o shaft de acordo com a topografia. E o shaft, o custo do shaft é muito baixo em comparação com o projeto em si, porque normalmente ele tem o quê? 1, 2 metros de diâmetro, e seria muito complicado fazer uma modelagem automática para ir achar onde é que é o melhor lugar para fazer o shaft no projeto de usina reversível. Então, como esse impacto é baixo, ia ser muito complicado fazer esse modelo, eu não incluí. Caso a gente faça um projeto, escolha um projeto, a gente pode incluir o shaft, né, manualmente. A gente vê onde é que é o melhor lugar para fazer, e aí a gente inclui o custo do shaft. Então, a parte de turbina está aqui mais para baixo. A gente tem várias turbinas diferentes, várias velocidades de turbina. Da turbina do gerador, né? Cadê a parte da turbina? Aqui. Aqui tem turbina... Qual é essa turbina? Não, aqui é do gerador. Então, a gente vai saber qual é a rotação do gerador, qual é o output, quanto é que vai ser o custo do gerador. Então, eu também peguei todas essas curvas para pegar o custo do gerador. A velocidade de rotação, ela vai variar também com a turbina. Na verdade, ela é mais importante para o gerador, mas ela varia a turbina também. Cadê a turbina? Então, você tem que combinar os dois, turbina, gerador, e também achar um ótimo, né? Uma rotação ótima para os dois. Aqui é a parte mais elétrica. A parte mecânica da turbina acho que está mais aqui para baixo. Esses aqui são os penstocks, que pode ser embedded pipes, pode ser de PVC,
de plástico, né? Pode ser de metal. Esse aqui é os penstocks. Júlia, traduz penstock para mim. Penstock conduto forçado, eu acho. Ah, agora sim. Conduto forçado, isso. Cadê? Eu tô procurando aqui. Quando eu tava fazendo aqui, eu sabia onde é que tudo tava, né? Porque eu fiquei quase com um mês só passando isso aqui para equação. Aqui, os pumps. Tem os pumps, que normalmente é Francis, né? E tem as turbinas, que é Kaplan. Tem turbina Kaplan. E aí tem as rotações diferentes com a vazão, né? O engolimento da turbina. E aqui é Kaplan também, Francis. A gente usa mais a Francis. Então, essas equações também. A gente colocou todas as equações aqui no modelo. A gente não, eu, né? A queda da usina. Você tem a vazão. E você tem o custo dela. Normalmente, quando você tem uma queda muito pequena, o custo da turbina é maior. Aí você vai aumentando a turbina, o custo da turbina vai diminuindo. O gerador também, quando a queda é muito pequena, o custo da turbina, do gerador é menor, mas ele diminui um pouco menos do que a turbina. O custo da turbina diminui mais com o aumento da queda. E aí tem a Pelton a gente não usa porque não dá para fazer reversível de Pelton, né? Dá para fazer reversível de Francis e de Kaplan. E a Francis, ela usa uma queda maior, né? Acima de 50 metros, e a Kaplan usa uma queda menor, abaixo de 50 metros. Mas está tudo aqui. Todos os dados, se tiver alguma pergunta, alguma coisa relacionada sobre o assunto, só perguntar. Olha, eu tenho muita pergunta, então os outros podem ir se adiantando aí que eu vou te alugar. Beleza. Fala, Miriam. Então, se o pessoal não se adiantar, eu vou atacar aqui. Talvez a Miriam esteja falando alguma coisa, a gente não está ouvindo. A Miriam está falando. Tá falando? Não, tô ouvindo. A Miriam está falando, eu estou ouvindo. Ficamos de fora. Só que a gente está gravando, né? Quer de repente interromper e dividir, né? As dúvidas. E aí, Júlia, tudo bem? Cláudio? Opa. Não, é o Maurício. Falou, Miriam, obrigado. Alguém tá falando ali? Porque a gente não tá ouvindo nada aqui. A Miriam parou de falar agora. Então reproduz a fala dela, que a gente não ouviu. A Miriam disse que é muito importante a gente levar em consideração os custos, né? E esse mapeamento é uma parte bem relevante do projeto. Ela mencionou que a metodologia parece estar de acordo com a realidade, né? E que esses custos é muito importante você acertar nos custos para a gente fazer um projeto que seja de boa qualidade. Acho que foi isso, né? Posso falar um pouquinho aqui? Em primeiro lugar, Júlia, parabéns. Seu trabalho é um atestado de que você tem paciência para detalhe, porque é muito detalhe. E assim, para o projeto, eu acho que a gente precisa fazer provavelmente muito menos
porque a gente quer, no fundo, de 3 a 5 aproveitamentos e a gente quer que você coloque na nossa mão um número pequeno, talvez maior do que 3 a 5, para a gente selecionar 3 a 5. Né? E eu acho que assim, o Ricardo saiu, né, mas eu acho que seria interessante ver essa primeira pergunta. Evidentemente, a gente vai estar mapeando o Brasil, ou provavelmente até partes do Brasil, né? Partes do Brasil, não o Brasil inteiro. E nesse mapeamento de partes do Brasil, a gente pode excluir partes que a gente não vê interesse para o sistema elétrico, a gente não vê interesse para construir uma reversível. A gente pode excluir, e aí é bom que o Ricardo voltou, espero que ele esteja me ouvindo, excluir locais que a gente já sabe que são problemáticos ambientalmente, e o robô nem varre isso, não precisa. Não perder tempo com um lugar que você sabe que não. Tempo computacional que você sabe que não interessa. Esse meio aí Diminuir. Por outro lado, trabalhar com maior resolução. Né? Agora, cheguei a. Tem alguém falando aí? É o meu sogro. Oi? O meu sogro está conversando com a minha esposa. Eu vou tirar o meu. Então, tem algumas variantes que eu acho que seria interessante. Eu acho que, aí você está focado, como eu esperaria, em custos dos projetos, né? O que é o que você tem que fazer mesmo. Mas a gente vai ter toda uma parte do projeto que está por fora dos seus modelos, que é nos benefícios. Então, dado um certo perfil de benefícios, de alguma forma, a gente quer que você restrinja a sua busca a projetos do tipo e com a localização para o sistema elétrico que sejam mais benéficos, na opinião do pessoal do projeto. Então, essa é uma primeira restrição. E a outra é uma restrição de que não pegue áreas ambientais que sejam problemáticas para não perder tempo com isso. Né? E, por outro lado, eu acho que a gente pode trabalhar com uma resolução, dado que você vai retirar uma parte do Brasil provavelmente grande, trabalhar com uma resolução superior. Né? Agora, outra coisa isso é a primeira observação. A segunda é o seguinte, as coisas que eu tenho olhado, frequentemente o desenho de um reservatório que tenha de uma reversível que tenha um reservatório superior grande, frequentemente ele vai estar longe de um reservatório existente ou do rio. Longe a ponto de ficar inviável fazer túnel. E possivelmente fazer uma barragem intermediária sai mais barato. Porque túnel é caro, se for túnel para muita vazão, 1.000 metros cúbicos por segundo, você vai ter que fazer um monte de túneis, por exemplo. A vazão elevada, aqui os nossos rios são muito grandes, né? Então você pode fazer uma barragem para 1.000 metros, para 1.500 metros, 1.200 metros por segundo, um túnel, e esse túnel, se for cumprido, vai custar uma fortuna e vai valer a pena, eventualmente, fazer uma outra barragem para que os tubos de 1.200 metros por segundo sejam bem mais curtos e custando mais barato. Então, essa seria uma melhoria interessante. Detecta o reservatório e, detectado o reservatório, vê qual é a melhor solução, se um túnel direto ou se um ou dois reservatórios intermediários. O custo global pode ser muito menor, sobretudo quando os túneis tiverem vazão muito elevada. Que aí você multiplicou uma coisa pela outra, virou um absurdo. É muito comprido com vários túneis. Né? Eu acho que essa seria uma melhoria interessante. A outra melhoria interessante, essa mais de curto prazo, talvez você pudesse fazer nessa fase em que a gente ainda vai estar botando plexos para funcionar. Não dá para fazer caçando reversíveis somente que conectem com reservatórios existentes. Isso já deu uma simplificada. Por duas razões. Uma, essa hidrologia a gente já tem. Então, para testar no Plexus, qualquer uma desse tipo, né, ela é legal. Então, digamos, seriam reversíveis que não estejam em áreas ambientalmente sensíveis, passa por cima direto,
mas que usem como reservatório inferior um reservatório que já existe. Então tem esse objetivo, isso teria digamos, um objetivo prático, porque no curto prazo é isso que a gente vai conseguir testar, mas tem um outro mérito que eu vejo pelo menos na Europa, não sei no resto do mundo. Na Europa, eles dão mérito ambiental para você construir uma estrutura que utilize outra estrutura. Então, bom, eu estou pegando um reservatório que já existe para criar um armazenamento em outro lugar. Poxa, já existe, que bom. Não tive que criar dois. Ah, mas ficou um pouco mais caro. Pô, não teve que criar dois, não teve que criar outro. Isso aí, você está usando mais o impacto que você já fez. Eu acho que tem esse mérito ambiental, eu vejo isso na Europa. Eles gostam mais desse tipo do que construir dois, né? E se for para construir dois, eles gostam mais, aparentemente, se o inferior também gerar energia. Porque aí realmente você tá com o microfone fechado, Júlia. Exatamente. A Áustria tem dois reservatórios em série, né? Que eles bombeiam do rio e depois bombeiam mais para cima. E a intenção é chegar à altitude maior possível para com aquela água que você tem, que é limitada, né? De acordo com a vazão do rio, com a disponibilidade hídrica, né? De acordo com o clima, você consegue armazenar muita energia, porque você bombeia lá para cima. E cada passo de bombeamento é 900 metros. E aí, então, você consegue bombear a uma altitude de 1.800 metros. Se você tivesse essa diferença de altitude para bombear, você não conseguiria bombear. As turbinas, hoje em dia, elas têm um limite de 1.200 metros. Não consegue, é muita pressão, o custo fica muito alto, a turbina fica muito grossa e aí a viabilidade da turbina já não viabiliza. Os condutos forçados ficam muito grandes e grossos, então não dá para fazer, não existe. Então, na Áustria tem essa possibilidade, que eles têm a topografia, tem uns Andes lá, e dá para fazer. No Brasil, talvez tenha alguns casos que existe essa possibilidade de fazer duas em série, né? Você fazer bombear do rio para um reservatório, depois bombear para outro. Não tem tanto potencial quanto na Áustria, mas tem. Só que o modelo o modelo que eu criei não vê isso, né? Tem que ser no olho mesmo. Eu estava pensando uma outra coisa, né? Uma vez detectado um reservatório que tenha um tubo de, digamos, X quilômetros, 20 quilômetros, testar o que é mais barato. Se o tubo de 20 quilômetros ou se um desenho onde eu boto uma reversível intermediária, independente da queda total. Por exemplo, lá a Serra do Campo era 600 metros, um pouco menos a queda, né? Só que é um tubo de 25 quilômetros. Esse tubo é inviável, né? Mas será que não é o custo de fazer uma intermediária reduziria os tubos? Será que isso não barateia o projeto? Essa que é a questão. Barateia, mas só se realmente não tiver um outro local que você possa fazer sem precisar dessa usina intermediária. Tem uma pergunta para vocês. Nesse modelo do mundo, eu modelei 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, 250 metros para barragem. Por quê? Porque se eu botasse mais o dobro de número de barragens, ou seja, uma resolução maior de 25 e 25 metros, aí a gente teria, em vez de um mês, demoraria 2 meses para acabar o modelo, né? Mas vocês acham que é importante a gente aumentar essa resolução de barragem, fazer talvez de 10 em 10 metros, aumentar a altitude da barragem? Se você conseguir, Júlia, reduzir a área que você vai realmente varrer com base em restrições ambientais ou do interesse do sistema, eu acho que você vai reduzir a extensão do problema
é uma fração, e aí talvez todo esse tipo de complicação vale a pena introduzir de novo. Aham. Se você faz uma coisa. Você faz uma coisa, vamos varrer o Brasil inteiro. Aí complicou, né? Mas aí você tira todos os parques nacionais, tira todas as áreas, e vamos concentrar primeiro em áreas que, do ponto de vista elétrico, a gente acredita que sejam melhores. Aí está fazendo um varrimento parcial no Brasil. Tá fazendo, por exemplo, vamos varrer, aquela ideia que eu tive, vamos varrer só reversíveis que conectem reservatórios existentes. Diminuir o tamanho do problema. Tá. Então, quando a gente vê um potencial em uma área, a gente vai nessa área em mais resolução. Em mais resolução. É uma forma porque a gente quer... O que a gente quer? A gente quer menos de 10. Então, não precisa... mas eu quero a melhor de todas. A gente não está querendo a melhor de todas. A gente quer 3 a 5 que sejam realmente boas. Tá. Não, e aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom, né? Mas a gente vai fazer um relatório no final dessa tarefa, né? A gente vai fazer um reservatório com um mapeamento, né? Para mandar para eles, né? Que eles que decidem, né? Mas a gente não vai conseguir rodar no Plexo centenas de usinas. Não, claro. Então a gente não vai ser útil para o projeto. Você vê, tem aqui 200 usinas. Não, 200 usinas não interessa, não me ajuda. A gente tem que restringir, seja por critérios ex ante, tipo, não queremos área ambiental, há lugares eletricamente preferíveis, há rios que seriam preferíveis. A gente consegue restringir com isso o número de empreendimentos que a gente vai realmente testar e modelar, entendeu? Porque assim, o que a gente não quer... Roberto. Diga. Um outro ponto também, né, fazendo essas restrições aí, que tenha uma certa proximidade de linha de transmissão, né? Não pode ser um ponto totalmente fora, né? Tem que ter uma certa proximidade para poder ter uma conexão, né? Esse trabalho, a equipe do professor Djalma vai fazer também. Eu pedi para eles uma coisa do seguinte estilo. Me diga aí quais seriam os lugares melhores para colocar uma reversível do ponto de vista elétrico. Quais são? A gente já sabe alguns, por exemplo, ao longo da Norte e Sul, em alguns lugares do Sul, que é basicamente onde você tenha subestações muito grandes que sejam passagem, ou seja, pouca geração e pouca carga nelas, e que sejam passagem para escoamento de geração sazonal ou intermitente. Então, seriam bons lugares para você colocar uma reversível. Então, essa seria uma das chaves também para reduzir a complexidade. Então, tem essas subestações. Júnior, vê se você não acha alguma coisa que a gente consiga conectar nelas. Tem aquele David que está no artigo dele, ele pegou dados de linhas de transmissão mundiais, globais, e ele incluiu um custo de linha de transmissão, e onde ele sabe onde é que estão as linhas de transmissão existentes e faz essa conexão. E eu poderia fazer isso no modelo, já levando em consideração cada usina, mostrando o custo da transmissão. Sabe aquele projeto que eu fiz, a turbina, esse gráfico daqui? Então, esse gráfico daqui eu posso incluir transmissão nele. Dá trabalho, vai ser uma semana aí procurando os dados, trabalhando, incluindo o modelo, mas talvez menos de uma semana, mas dá para fazer. Mas não é isso que a gente está falando, não. O que a gente está falando é o seguinte, você colocar um armazenamento em algum lugar do sistema de transmissão ou de distribuição é uma forma de você protelar investimentos em transmissão e em distribuição. Então, a gente quer explorar, uma das ideias que a gente vai explorar... entendi. Entendeu? Eu pensei que a pergunta da Miriam era em relação à transmissão para a usina, não? Não, é transmissão, quer dizer, tem alguns lugares elétricos onde você consegue colocar uma reversível, um conjunto de reversíveis de grande porte,
em que você, botando lá uma reversível, você pode adiar reforços e investimentos de transmissão. Então, esses lugares seriam bons para uma reversível, mesmo que ela custe mais caro. Né? Então, essa é a parte dos benefícios, né? Os benefícios. A mensagem do Roberto acho que é muito essa. Assim, a gente tem um olhar muito mais dos benefícios, enquanto o trabalho seu sempre foi muito voltado para custo. Exatamente isso. Quer dizer, você não vai conseguir ver benefícios no seu modelo. Nem quero que você veja. Mas a gente vai te dar alguns direcionamentos. Lembra quando a gente fez aquele que eu estava doente, que eu fiquei te alugando, que a gente pegou aquela do Mocambo, né? Aquilo era essa ideia. Onde é que tem? Eu peguei o Google Maps, com você me ajudando. Onde é que tem um reservatório grande perto de Serra da Mesa, que é uma subestação que evidentemente dá para botar uma reversível. Está na fronteira de 3 subsistemas. E quase que não tem geração nem carga ali. Então você bota um negócio gigante, potencialmente, sem reforçar o sistema de transmissão e atrasando investimentos em transmissão. Então, esse é o raciocínio. Uma reversível ali, ainda que seja mais cara do que outras, ela não é ótima, possivelmente do ponto de vista de engenharia, mas ela tem um benefício que algumas outras não vão ter. Né? E você vai ter coisas que são exatamente o contrário. Você tem uma maravilhosa oportunidade de fazer uma reversível baratíssima num lugar que você vai ter que reforçar o sistema de transmissão. Opa! Não, aqui no Brasil reforçar o sistema de transmissão custa dinheiro, porque é tudo muito grande, né? Então essa daí, ela do ponto de vista do custo seria beneficiada, mas do ponto de vista do benefício, ela estaria penalizada porque ela, digamos, está mal situada, né? Do ponto de vista elétrico. Então isso aí você não vai botar no seu modelo, Júlia. Isso a gente vai te jogar de fora. Júlia, tem lugares melhores, caça ali. E eventualmente botar até um filtro. A gente vai querer até coisas mais caras porque a gente acha que tem um valor aqui. Tem 3 bilhões aqui que estão vindo da transmissão. Viesa o seu modelo, bota esses mais 3 bilhões e vamos ver o que... Né? A gente pode fazer coisas desse tipo. Né? É isso. Fazer uma observação. Esse modelo que eu desenvolvi, que eu estou apresentando aqui, ele é limitado à tubulação conectar à barragem. Por quê? Porque se eu fosse conectar a tubulação, eu poderia te conectar no reservatório, não precisa ser na barragem, pode ser em qualquer ponto do reservatório. Mas para achar qualquer ponto do reservatório, ele ia ser uma modelagem complexa, né, difícil de fazer, e ia demorar muito tempo também. Então, essa é uma limitação do modelo, né? Então, por exemplo, se a distância menor entre o rio e o reservatório fosse em outro ponto do reservatório, que acontece, né? Existem vários casos onde você consegue fazer isso, ele não vai pegar, ele só vai pegar o ponto mais próximo, ele só vai conectar a barragem ao rio. Então, essa é uma limitação. Tem outra limitação que eu tinha pensado aqui agora, só que eu esqueci. Cheio de limitação. No próprio artigo eu falo todas as limitações. Aí, quando a gente estiver desenvolvendo os modelos, a gente pode ver quais limitações que vale a pena trabalhar, resolver, para a gente melhorar o modelo. Né? Eu acho que nesse momento talvez não seja importante, mas aquela história de introduzir a possibilidade de um reservatório intermediário, comparar isso com o custo dos túneis, sobretudo túneis de alta vazão, esse tipo de melhoria teria que colocar. A solução que depois eu te mostro isso da Serra do Mocambo que eu dei, ela pega tudo isso que você falou. Ela é o quê? Você faz um barramento intermediário, esse barramento intermediário reduz o túnel de 20 e tantos quilômetros para 9. Né? Só que 9 pegando na ponta do reservatório a, 10 quilômetros da barragem. Aí você faz um outro túnel na outra ponta, também a 10 quilômetros da barragem, que esse dá um túnel de, 8, 9 quilômetros com a barragem lá de cima. Né?
E aí tem uma outra possibilidade que também daria para fazer a comparação, que é botar uma terceira usina, que aí fica túnel de 1,5 km e 1,5 km, e não de 9. Tá. O que é mais barato? Tem que fazer a conta, não sei o que é mais barato. Mas Claro. aí são as contas mais complicadas, não sei se isso tem que estar no algoritmo. Pode falar. É bem complicado fazer isso com o algoritmo. Então, eu queria colocar isso, talvez. Se a gente vai reduzir, se a gente está nessa ideia de reduzir as possibilidades, acho que tem certas coisas que talvez seja melhor até a gente ir no olho, entendeu? Do que tentar reduzir no algoritmo. Porque, por exemplo, esse exemplo mesmo que o Júlio deu agora da tubulação. A gente vê no olho, entendeu? A gente no olho vê assim, ó, a tubulação está considerando tantos quilômetros, mas aqui eu estou vendo se eu vou alagar até que eu posso reduzir as tubulações. Mas a questão é que você precisa primeiro introduzir a limitação ou essa orientação para selecionar aquelas 5, 6. Depois que você tem 5, 6, aí você pode fazer a correção no olho. Eu sei, mas o algoritmo do Júlio vai chegar nessa amostra. Então, até que ponto a gente tem que botar isso no algoritmo? Então, a questão é que o algoritmo do Júlio, eu acho que vale a pena também ver depois, porque ele vai chegar em 5, 6 lá no final das contas. Mas ele está subestimando ou superestimando para fazer a seleção de 5, 6. Dado que é muito complexo ele fazer um algoritmo já rodar da forma adequada, entendeu? Aí tudo bem, depois que você seleciona 5, 6, aí você faz o ajuste no olho. Olha, ele levou aqui até a barragem, não faz sentido, ele poderia ter entrado no meio aqui do reservatório, lá no topo, enfim, em outro ponto, né? Mas de fato ele não vai ter selecionado com precisão. Entendeu? Entendi. Exatamente. O algoritmo é bom para você ter uma ideia de onde dá para fazer, onde não dá para fazer. Você vai se acostumando com o tamanho da barragem, a distância do túnel, e aí você cria uma ideia do que é viável e o que não é. E aí você, no olho, você consegue ver lugares muito melhores do que o computador, acredito eu. A questão da programação é que sempre você tem que fazer uma análise de esforço. Claro. Retorno. Não, até quanto esse esforço. Eu também acho. Se a gente quer ter só uma ideia. Eu também acho que não vale a pena, mas de fato pode estar errando por muito, né? Porque é uma parte cara fazer isso. Júlio, deixa eu te mostrar aqui o exemplo de onde aquela brincadeira parar. Só para. Microfone, Roberto. Isso. Melhorou? Estava com eco. Não, mas eu estou com outro computador. Você está me ouvindo? Está ótimo agora, isso. Então, deixa eu só te mostrar. Eu acho que isso aqui dá uma. É aquele que a gente brincou, lembra? O Serra do Mucambo. Ele está longe pra caramba do reservatório, nem sei quantos quilômetros de São Salvador. Enorme a distância. Aí o que está aqui? Cria uma barragem aqui, e aí cria um tubo numa extremidade, um tubo na outra extremidade. Né? Só que também dá para criar uma outra barragem, uma terceira barragem. Essa terceira teria um tubo muito curto e aqui outro tubo muito curto. O que é mais barato? Clica na tela do Júlio, porque não está aparecendo para a gente. Então na gravação vai ficar muito ruim. Deixa eu mostrar. Está aparecendo para o Júlio, só não sei por quê. Deixa eu. Cadê? Agora você apareceu. Cadê o. Entendi. Roberto, eu acho que se você realmente quiser fazer um reservatório entre um e outro, um reservatório para conectar, vai depender de quanto que você vai diminuir a tubulação, claro, e vai depender de quão extenso o canal formado vai ser, quanto que isso vai reduzir a tubulação, qual o tamanho da tubulação. Tubulação, eu acho assim que só fica viável pensar nisso se a tubulação for maior que 30 quilômetros, 40 quilômetros. Senão vale a pena conectar com um tubo mesmo, bota lá o tatuzão, corta tudo, chega lá do outro lado. Isso aí já são desenvolvimentos mais... Depende também da topografia, né? Se ela sobe e desce, depois sobe e desce, como é que você vai fazer esse tubo, né? Como é que o tubo vai ser construído? Também influencia.
Gente, eu acho que mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Júlia, Ricardo, caso Eu qualquer. queria ter uma pergunta. Quando vocês vão ter o resultado do novo modelo para o Brasil? Não, eu não te ouvi. Quando é que vocês querem que eu mande para vocês o resultado do projeto? Não, eu acho que é o seguinte, você tem tempo, bastante tempo. Como é que está o cronograma? O cronograma nesses primeiros meses, eu acho que a gente tem que trabalhar mais em termos dos relatórios de experiência internacional, de regulação, né? Isso, eu acho que a gente tem que perder o tempo nisso, enquanto o modelo do Plexus, que a gente nem está ainda com ele aqui, enquanto a gente não tem o PDE para fazer os primeiros testes dos benefícios. Na hora que a gente conseguir rodar o Plexus, que deve demorar uns 2 a 3 meses, e estimar benefícios de aproveitamentos, na hora que a equipe de elétrica também tiver uma metodologia para indicar locais melhores, aí sim é que você vai fazer o seu trabalho, entendeu? Então você nesse momento a gente vai fazer os primeiros testes do Plexus usando os reservatórios que você já mapeou, que estejam em locais com hidrologia conhecida. Se você quiser fazer um trabalho temporário, né, digamos, nesse período, aproveitar esse período onde o seu trabalho principal não vai ser necessário, que vamos mapear o que já tem, o que tem de oportunidade, usando um reservatório existente com um reservatório inferior, esse talvez fosse útil agora. Mas o trabalho definitivo, acho que você não tem que esquentar a cabeça nesse momento. Você tem que pensar, tem algumas coisas que você pode ir pensando. Por exemplo, tudo que reduza a complexidade do modelo. Como é que você bota áreas ambientais para nem varrer? Mas eu acho que é uma coisa que você faz facilmente, entendeu? Não como é que você estabelece, vou limitar geograficamente porque tem uma oportunidade de transmissão aqui, ou se isso vai ser um sobrecusto ou um benefício extra que você vai vir de fora para colocar, por exemplo, o pessoal de elétrica pode dizer o seguinte, nessa subestação aqui eu tenho um benefício, não sei se é possível isso, tem um benefício extra de tanto. E aí você joga no seu modelo para essa localização ela é boa e você faz a ponderação. Acho que talvez a gente possa chegar nisso. Mas a gente vai demorar para chegar lá. Fazer um modelo vai demorar, consertar o modelo vai demorar 2, 3 semanas. Rodar o modelo talvez um mês. E fazer a apresentação dos resultados que demora mais, né? Você fazer os mapas, selecionar, trabalhar os dados, mostrar, apresentar os resultados de forma interessante, porque o modelo já tá bem encaminhado, né? Então, talvez seja interessante eu, mês que vem, ou daqui a um mês, já começar a rodar esse modelo, começar a adaptar ele também, né? Para a gente saber. Eu estou curiosíssimo para saber. Eu não ouvi a última frase. Eu estou curiosíssimo para saber o resultado do modelo com uma resolução maior. Pois é, faz uma experiência. Se isso não for uma coisa demolidora, faz ele com resolução maior, limitando, eu quero aqui, tem esses 10 reservatórios, varra em volta, por exemplo. Não deve ser uma coisa que vai demorar uma eternidade. Você reduziu muito o tamanho do problema. Depois pega, tem mais esses 10 aqui, roda de novo. Tá. Eu acho que isso talvez... Porque eu acho que é um atributo ambiental razoável e vai nos dar coisas que a gente vai poder testar. Né? Porque, por exemplo, no Sudeste a gente só está com uma. Só tem uma que está ligada num lugar que a gente já conhece a hidrologia. Tudo bem, daqui a pouco a gente resolve isso, mas não resolvemos. A gente só tem uma que está ligada num lugar que a gente conhece a hidrologia e que é um sazonal sem problema ambiental. Então, arrumar mais uma no Sudeste seria legal. Né? Em qualquer lugar do Sudeste seria legal. Tá bom, vou começar com o Sudeste, então. Tenta fazer isso. Vamos
rodar em alta resolução numa área pequena, marcando, ó, tem que conectar nesses reservatórios aqui, ó. Tá bom. 10. Eu vou rodando cada 5 graus de latitude e longitude. Não sei quanto tempo vai demorar, deve demorar 1, 2 dias. Mas, tendo o resultado, eu preparo as imagens, né? E aí mando para vocês e aí a gente vai seguindo daí, né? Tá bom. Beleza. Eu acho que tá maravilha.